Número de elemento do conjunto das partes. Ó. Dado o conjunto A, determine todos os subconjuntos ou conjunto das partes. Eu quero saber quem são os conjuntos das partes, né? Ó, o conjunto é quem? É esse aqui, conjunto A. Quem são os conjuntos que eu posso formar com esse conjunto aqui? Para eu calcular o número de elementos de conjuntos que eu posso formar, eu vou utilizar quem? 2 elevado a n. 2, n é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto. Quantos elementos eu tenho no conjunto? 1, 2, 3. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é o quê? É o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu posso formar 8 subconjuntos com esse conjunto. Ó. Quem são os subconjuntos? 2, né? 5, 9, 2 e 5, 2 e 9, 5 e 9. Pronto. 5 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é o outro conjunto? O conjunto vazio, que está contido em todos os conjuntos. E ele mesmo. 2, 5 e 9. Ó. Desse conjunto fica quem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu contei errado. Pronto. 8 subconjuntos. 8 subconjuntos, certo? Para que a gente não vá fazer tudo isso, a gente utiliza 2 elevado a n. Onde n é a quantidade de elementos. Tem quantos elementos? 3, que é quem? 2 ao cubo, 8. Certo? Tranquilo, tranquilo. Conjunto de conjuntos. Existem situações em que os elementos de um conjunto são também conjuntos. Observe que em um campeonato de futebol tem um conjunto de times em que cada time é um conjunto de jogadores. O conjunto A é quem? É 5, que tem um conjunto dentro dele, né? É o conjunto 1 e 3 e é o conjunto 2, 4 e 3. Possui 3 elementos, onde os 3 elementos também é um conjunto, que são os conjuntos, ó, tá vendo? 5, 1 e 3. Assim é correto dizer que 5 pertence a A, 2, 4 e 7 pertence a A, certo? Porque, ó, vejam bem a diferença aqui. Esse conjunto é elemento de A. Esse conjunto é um elemento de A. E esse conjunto também é um elemento de A. Então, por mais que seja conjunto, ele também é um elemento, certo? Porque está dentro do conjunto A. Por isso que eu posso dizer que 5 pertence a A. O conjunto 5 pertence ao conjunto A. Por quê? Porque esse conjunto 5, ele é um elemento. Agora, se fosse assim, ó, 5, aí esses outros era conjunto, certo? Aí, dizer isso aqui, ó, 5, o elemento 5 pertence a A. Sim, pertence, esse elemento pertence a A. Eu podia dizer que esse elemento 5 está contido em A? Não, porque está contido é conjunto, conjunto, certo? No entanto, são falsas afirmações, ó, de que 5 pertence a A, só o 5, o elemento, certo? Foi o que eu falei aqui. Ele está contido, mas não pertence. 5 pertence a A é falso, pois não é um elemento de A. 3 pertence a A, pois 3 não é um elemento de A.
E esse aqui está contido em A, pois 2, 4, 7 não são elementos de A, certo? Vamos parar por aqui, que com essa explicação, acho que vocês já